Fala galera do Movingcast, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo com o Manuel Landeira. Ele é o CIO do Grupo Sada. Fala, Manuel, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, Gaudi. Muito bom. Prazer em te receber. Obrigado aí. Hoje você veio lá de BH, né? Já foi bem recebido aí na Terra da Garoa, né? Da trovoada, chuva. Tudo. A cara de São Paulo, né? Que legal. Começa com calor, termina com chuva. É o jeito de São Paulo de ser. Atualmente você trabalha, né, no Grupo Sada. Você é CIO, né? Uma atividade aí que a gente vê que tem cada vez mais importância dentro de uma empresa, né? Mas antes de explorar aí os pontos de vista, o que você enxerga aí de algumas temáticas no mundo digital, eu tenho uma pergunta. Como é que o rapaz lá de Salvador, que fez ciência da computação, chegou até a fazer a ciência da computação e depois como é que foi o passo a passo até estar numa posição importante, né? Ser CIO não é fácil, né? Tem uma jornada aí. Gaudi, eu tô com 50 anos, então assim, tô ali, peguei essa transição da tecnologia, né? E engraçado que quem me inspirou muito dessa parte da eletrônica inicialmente, né, da elétrica, eletrônica e depois da tecnologia, foi meu avô, um português nascido em 1905, ali em Vila Nova de Gaia, próximo ali do Porto, no norte de Portugal. Veio para o Brasil, trabalhou aqui, mas morava lá em casa, né? Ele ficou viúvo e aí morava lá e meu avô era que ele faz tudo. Consertava liquidificador, consertava ventilador, consertava o carro dele mesmo também. Era um engenheiro raiz, né? Era de verdade, né? Só que aquele que mete a mão fazia, engenhava mesmo. E bacana, porque eu via aquilo ali e gostava, né? E para variar também, todos os meus carrinhos eu desmontava, né? Alguns eu montava de volta, outros não dava certo, né? Mas eu sempre gostei dessa curiosidade de saber como as coisas funcionam. E eu comecei a perguntar para ele, meu avô, mas como é que você vai? Vem cá, senta aqui, vai sentar ao lado dele. Consertar o carro. Eu, com 8, 9 anos, já ajudava ele a regular o carburador. Eu tinha uma TL, né, carburador duplo. Aí regulava ali com ele, eu adorava. Era o meu lazer de sábado de manhã. E fui gostando, aí comecei a comprar revistas de eletrônica, montar uns pequenos circuitos em casa. E aí ganhei um computador, depois ganhei um computador de um pai de um amigo meu, que era um PC, que as coisas do destino, né? O que estava instalado lá dentro? COBOL. Fiquei curioso. Comprei alguns manuais, fui comprar alguns livros, aprendi autodidata em COBOL lá com uns 14, 15 anos e comecei a gostar de programação. Estudei um pouco de Pascal, aí já estava na época do Clipper ali, um pouquinho eu estava no segundo grau. E aí fui mais assim como hobby, né? Aí fiquei na discussão, vou fazer o quê? Vou fazer engenharia mecânica, que eu quase fiz engenharia mecânica. Falei, não, caramba, vou parar de TI. E aí com 3 meses de faculdade, já apareceu lá uma vaga de programador COBOL. Mandei uma carta, nem currículo sabia fazer, fiz uma carta para a empresa, pronto. Estou até hoje trabalhando com tecnologia. Que sensacional, né? Bem curioso, eu entrei para o mundo da tecnologia graças à minha avó. Okay. Eu já fazia escola técnica, eu era da turma dos clipeiros também, e certa vez ela trouxe a Gazeta do bairro lá, acho que era a Gazeta da Zona Norte, era assim, só distribuía no bairro localmente. Jornal local. Aí eu cheguei lá, que tem e tal, eu fui também, curioso, né? Como é importante, né? A gente ter algumas pessoas que nos ajudam, acabam sendo marcos ainda de referência, né? E bacana, e assim, ele era muito autodidata, né? Porque não tinha uma escolaridade, estudou até 4ª, 5ª série, né? Nem aquele ensino formal. Era um ensino de aldeia, né? Onde você botava as crianças juntas e ensinava os números, ensinava as letras, escrevia alguma coisa. Mas isso não impediu dele de aprender por observação, por prática, pela necessidade da vida mesmo, né? Que antigamente a gente tinha esse aprendizado para poder sobreviver, para ter algum trabalho, uma renda e construir uma família. Isso é muito importante, porque você fala assim, você faz uma graduação, eu acho muito importante, porque te dá a base teórica do porquê as coisas funcionam, são assim. Mas aquilo não é o fim de nada. É o que eu falo, quando você tem um diploma, é o começo de uma jornada longa, né? Um caminho longo onde você vai ser muito dono de si, né? Da sua carreira, da sua jornada. E que a gente fala, agora tem um lifelong learning, tem vários termos para isso, mas eu acho que a gente que é de TI já descobriu isso há muito tempo, né? Que toda vez que troca uma versão, você tem que se atualizar com o software. O mundo de tecnologia exigiu muito antes essa questão do aprendizado contínuo, né? Perfeito. A área de medicina, eu vejo alguns colegas de medicina até a mesma coisa. Mas assim, acho que a tecnologia sempre exigiu, né? Legal que você comentou, né, da revista, né, eletrônica, via as demos, lá você comprava os kitzinhos, que na época era até difícil conseguir esse material, né? É verdade. E hoje em dia, graças a Deus, você tem, para o pessoal que está começando, você tem vasto
acesso a conhecimento, né? Com inteligência artificial, YouTube e tudo mais. Então, para quem quer entrar, acho que nessa área de tecnologia, é um ótimo momento, né? Não, e você pega o Arduino, o Raspberry, você tem muita coisa assim que já vem em circuitos até mais elaborados, né? Era muito básico de resistor, Capacitorzinho, um olha capacitor. lá, já era avançado. Muito, muito básico, assim, era muitos circuitos muito simples. Até você tinha que fazer tudo na mão, a placa toda na mão. Hoje você tem muita coisa incorporada que dá pra fazer muita coisa bacana, né? Coisa útil. Ah, eu quero acender a luz do meu quarto com a voz. O cara consegue fazer a baixo custo ali, com o Arduino, o microfone e programa, ele constrói aquilo. Isso para mim dava muito prazer. Eu gostava disso, desse construção. E bacana que isso me seguiu, por quê? Porque eu sempre pautei minha carreira, eu sempre gostei de trazer soluções. Onde a TI não era o fim, era o meio, né? Então eu queria entender quais os problemas reais que as empresas tinham e como é que a gente podia aplicar uma solução de tecnologia para resolver aquilo. Essa característica de solucionador de problema fica bem visível no pessoal com que a gente acaba conversando, que por vezes é uma característica legal para quem quer, talvez, evoluir na carreira. Porque tudo que é meio que bronca, você acaba pegando com ânimo, né? Com vontade. Você gosta de pegar um certo desafio. E, obviamente, que atrás de um problema tem oportunidade, né? E sempre. É a hora que você pode mostrar até o seu conhecimento, a sua experiência, etc. É quando você enfrenta o problema, você traz uma solução. Claro que isso exige colaboração, exige uma escuta ativa, né? Porque às vezes você olha e você tem uma percepção do problema. E isso pode não ser a visão correta. Então, trabalhar em equipe, isso exige, né? Você também saber colaborar, ouvir as pessoas, entender, até para engajar, para que quando você propor uma solução, o cara não fique, não, estou fazendo isso aqui porque o Manuel falou que é para fazer. O cara comprar aquela ideia e ver, pô, isso aqui de fato vai melhorar o trabalho, vai gerar um valor, eu vou produzir mais, eu vou ser mais produtivo na minha atividade, e trazer as pessoas para perto também é necessário. Então, é o que a gente fala, o hard skill de tecnologia também exige, ainda mais na mudança, na solução de problema, esse soft skill também de saber trabalhar em equipe, saber ouvir, colaborar, delegar, não delargar, delegar, né? Tem uma diferença grande aqui. E acho que isso é muito, muito, muito importante também, coisa que a gente não aprende na faculdade, mas você tem que aprender e criar essas habilidades na carreira. E quando você mandou a carta lá, aí você falou... Claro que não acreditaram, né? Você falou, pô, mas como é que você é autodidata e tal? Não, e COBOL não é uma linguagem fácil, né? Exatamente. Ela não é na época tinha o Clipper, o Pascal, já era mais fácil. Muito COBOL mais não... E quando você foi COBOL, era um mundo financeiro, mercado financeiro? Era um RP. Era um RP que nasceu no Rio de Janeiro, e aí tinha uma operação no Rio e na Bahia. Bahia atendia ali, Bahia, Sergipe, até Pernambuco, mas a grande base de clientes era na Bahia mesmo, e a matriz ficava no Rio, só que a gente poderia, o sistema tinha que alguma personalização e muito no código, né? Não era tão parametrizável como são sistemas modernos, né? Então você emitia uma nota fiscal no impressora matricial, você tinha um código padrão da nota, mas eu tinha que ajustar no formulário, na impressora, e era no comando mesmo. E essa foi uma dúvida, né? Porque a primeira deixaram um recado lá em casa, aí quando eu liguei, o cara falou, não, eu preciso conhecer, porque primeiro, tem uma coisa errada, você não entendeu que a vaga é para um programador, você está na terceira semana de faculdade, você tem só 18 anos, eu estou falando de COBOL, não é Clipper, o cara tá falando, não é Clipper não, é COBOL. O Clipper já era mais amistoso, né? Porque ele falou, cara, não pode ser. Eu falei, sim, mas é isso mesmo. Então, ele falou, cara, vem cá. E aí, contei. Tanto aí, tinha chamava Jo, né? Eu tenho 1,90, ela tinha meu tamanho, uma morena, assim. E ela falou, não, vem cá então, bora ver se você sabe mesmo. E começamos a bater papo, era uma casa, né? A empresa era uma casa muito grande, né? E a gente ficou no primeiro andar de baixo, assim. Deu 6 horas da tarde que entra o sócio, né? O dono da operação local. Jô, o que o rapaz está fazendo aqui? Eu tomei até um susto. Falei, o que está ele fazendo aqui? Aí ela falou, não, é que ele sabe programar mesmo. Eu falei, pô, então me avisa que vamos contratar ele, vamos, tá bom, pronto. Você tem carteira de trabalho? Não. Tira a carteira de trabalho amanhã de manhã e volta pra cá. Isso é muito bom, né? Muito bacana, cara. Como as coisas vão acontecendo, né? Acho que dá até saudade, né? Porque esses pontos são pontos que quando você olha para trás... Eu sempre comento, né? Do Steve Jobs lá, que fala Connecting Dots, né? Que ele dá o discurso e fala, pô, para frente a gente não sabe muito bem, mas quando você olha para trás você entende mais ou menos porque você passou cada coisa. Sim. Aí você começou a sua jornada nessa empresa. E eu trabalhei, e bacana que eu trabalhei lá 8 anos, né? Então eu trabalhei ali desenvolvendo,
Na sequência, eu comecei a conhecer o sistema, comecei em alguns clientes, né? Porque pré-internet, né? Então, para atualizar o cliente, era um pack de disquete, né? Mochila nas costas, carro, ia lá no cliente, agendava um horário, parava o sistema, atualizava e liberava. Então, eu tinha minhas rotas na Bahia, né, em Salvador, até no interior da Bahia também. E comecei a... Aí eu sempre, esse jeito curioso, né, que eu ia desmontar o carro, e aí eu chegava no cliente, pô, aproveita. Enquanto tá atualizando aqui, que demorava, né, demorava ali uma horinha. Conta um pouquinho aí. Aproveita, pô, o que você faz? Como é que você faz? Aí eu já ia batendo um papo, ia perguntando. E aí que eu tinha uma dúvida, cara, até aproveitando, cara, tem um relatório aqui que tá, me explica melhor. Não tinha dizer não, vou dizer não. E o cara imprimiu o relatório, anotava na caneta, eu metia na mochila e levava, já tinha, né, um né? requisito ali. Já chegava pro pessoal, pô, o cliente pediu, pô, então vamos fazer aqui uma ordem de serviço, vai dar 4 horas de desenvolvimento. Eu falei, posso fazer? Pode, fazia. E você começa a ter esse contato, né? E aí, tanto que eu saí como coordenador de suporte. Que legal. Toda a parte de suporte e plantação ficava comigo. Eu bem curioso a sua história, porque você vai falando, eu vou lembrando um pouco da minha vida. Eu fiquei 10 anos eu trabalhei brevemente numa empresa e depois eu fiquei 9 anos numa outra empresa. Deixa eu te dar uma pergunta, na sua visão, você ter ficado bastante tempo considerando hoje, né? Não no passado, ficado bastante tempo. Mas se bem que eu acho que eu sou uma turma, eu tenho 43, né? Então, uma ou duas turmas, vamos dizer assim. Na minha época, eu já falava, pô, Diego, tu tá aí, eu fiquei 9 anos e meio. Pô, tu tá aí, tem 5 anos já, tu vai querer ficar dono da empresa? Eu falei, cara, tá de boa, tô aprendendo e tal. Hoje, às vezes, a galera tem uma certa pressa em algumas coisas. Você acha que você ter ficado bastante tempo nessa empresa trouxe alguma vantagem competitiva para você hoje? Trouxe. Acho que trouxe bastante. E uma coincidência boa na carreira. Por quê? Ao trabalhar numa empresa de software, eu tinha contato com vários clientes. Clientes antigos que já rodavam. Eu estava, às vezes, só mantendo o sistema. Peguei alguns clientes em implantação, então terminei a implantação. Peguei clientes novos, que eu demonstrei o sistema, ajudei a fazer a venda, implantei e depois ainda dei o suporte. E qual a vantagem? O mercado de RP, eu trabalhei com empresa de indústria e comércio, empresa de segurança, transporte de valores, essa de carro forte. Trabalhei com indústria química, petroquímica, e você vai ganhando... Ou seja, mesmo novo ali, você já estava abrindo um leque. Abrindo um leque. E aí você era da tecnologia, mas conhecendo... E aí você começa a ver empresa que uma coisa vai bem, outra não faz bem. Pô, cara, tem um estoque perfeito, cara. Faz inventário desvio zero. A outra toda atrapalhada. Você vai ver, vai olhar os processos. Aí você começa a criar exatamente uma visão mais ampla. Isso foi muito bacana. Que até hoje eu me lembro e aplico conhecimentos que eu tive no milênio passado, né? Abafa o caso, né? Mas assim, há muito tempo nessa fase que eu estava começando, mas assim, e aí a questão do desafio pessoal, né? De, pô, você tá ali, tá atento, tá prestando atenção, tá obtendo aprendizado no trabalho também, né? Porque, graças a Deus, nosso cérebro ele é ilimitado, né? Então, você aprender é muito bom. E você ter essa disposição de perguntar, de aprender, essa curiosidade, né? Eu costumo comentar aqui a importância, às vezes eu dei sorte de sempre trabalhar em lugares que eu gostava de trabalhar. Às vezes as pessoas, acho que nem sempre todo mundo vai dar essa sorte. Verdade. Mas eu comento que às vezes até quando você está num lugar que talvez você não goste tanto, tem a oportunidade de você entender, né? Um certo momento você falou, pô, entender o ambiente, eu ouvia e tal. Às vezes, numa dessa, você ouviu de um canto, ouviu do outro. Começa a fazer um trabalho consultivo já, né? Essa atitude meio consultiva, imagino que virou um padrão, um diferencial, uma competência aí que foi interessante para você. Que bacana, que desde novo me deu uma bagagem de ter boas conversas, que eu acho que assim, você influenciar. Que aí você começa a ter uma experiência de você vai adquirindo conhecimento. Aí eu depois saí e fui para uma indústria chamada Mucama, uma fábrica muito tradicional, é líder no mercado de luva cirúrgica, é uma empresa que existe até hoje, eu tenho um contato com algumas pessoas de lá ainda, eu já tenho mais de quase 20 anos que eu saí, mas qual era o momento? A empresa tinha acabado de ser vendida para uma multinacional francesa, num momento de transformação, com várias oportunidades de melhoria. Mudança, sistema. E qual a vantagem, cara? Muita coisa, cara, não era TI, mas eu sabia que podia ser melhorado, cara, levantar a mão e assumir a responsabilidade por aquilo. Cara, e se a gente fizer assim? Como assim, mano? Pô, a gente pode melhorar e trocar uma ideia, conversar com as pessoas. Pô, vamos fazer? Vamos. E assumir, fazer
E com isso você vai ganhando bagagem, vai ganhando reconhecimento. E eu acho que enquanto tem essa troca, acho que então você está aprendendo, se desenvolvendo, crescendo junto com a empresa, é importante. Sim. Porque também o tempo, Raul, te dá uma possibilidade de você ter mais profundidade. Por isso você conhece os clientes, você conhece a engrenagem, né? Que toda empresa tem sua engrenagem. Mais situações, né? Talvez, isso, né? Como você falou, de ponta a ponta, né? Perfeito, isso mesmo. Você pegou etapas diferentes de projeto. Então você consegue ser mais profundo, né? Ser mais amplo na empresa e gerar valor, que eu acho que é bacana assim. Claro, tem a troca pelo salário, não vamos ser... Claro, tem um salário. Mas quando você olha assim, eu tenho um orgulho, isso, claro, por favor, não estou defendendo a bandeira, não é uma religião, nada disso, né? Mas uma coisa que eu faço, quando você olha para trás, eu vejo, cara, quantas marcos eu coloquei nas empresas que eu trabalhei. Tem coisa que eu vejo assim, tem coisa que tem um produto na prateleira. Eu ainda pego o produto e olho aqui e falo, cara, esse código que o cara usa até hoje foi eu que defini o padrão. Eu criei um padrão do código do produto. Até hoje a empresa usa uma ideia que eu dei há, sei lá, 20 e poucos anos atrás e tá aqui. Tá lá, tá no supermercado. Fez parte, né? Fez parte da história daquela empresa. Construiu, gerou valor, né? A gente que é do mundo da tecnologia, por vezes, a gente começa a perder um pouco do toque da realidade, né? Porque a gente mexe com serviço, não sei o quê, é sistema, infraestrutura, né? Pessoas, suporte, tem um monte de leque. E por vezes a empresa, o fim não é a tecnologia, né? É um outro segmento, é a logística, na qual você tem bastante expertise, é o varejo, assim por diante. E quando entra no mundo digital, né? Quando a gente começa com essa transformação digital, quem é da tecnologia começou a ter uma vantagem muito grande para poder dar pitaco aí nas áreas das empresas, né? Você vê que você percebeu muita transição, você chegou a ver colegas saindo do mundo de tecnologia, mais da TI e indo para a área de negócios. Você chegou a pensar em fazer isso? Eu não pensei, mas tive que fazer. Porque nessa empresa houve a necessidade de trocar o sistema. Eu fui para ela até porque eu conheci o sistema anterior. E aí chegou um determinado momento que a parte de controladoria, o pessoal de falou, cara, não temos os controles mínimos necessários para atender o requisito. Você já tinha Fizemos um RFP, selecionamos um produto brasileiro, implementamos, foi um sucesso, padronizei até na América Latina, levei para a Argentina, tem uma operação na Argentina também, padronizamos aqui na América Latina. Ótimo, passou uns 6 meses o presidente Manuel. Vamos almoçar? Eu falei, vai ser bom ou vai ser ruim? Sabe o que Só avisa na sala de reunião. Preciso pôr um capacete, né? Tô lá trabalhando, né? Eu, o notebook ali, abre a porta, o diretor financeiro, o presidente. Bora almoçar? Eu falei, vai ser bom ou vai ser ruim? Ainda lembro até hoje. Eu lembro da cena. Dava pra pintar um quadro assim. Não, vai ser bom. Aí eu falei, então vambora. Então bora, né? Aí ele falou, não, a gente tem um problema. Questão de logística, a fábrica na Bahia, a área comercial em São Paulo. Então, problema de ruptura do pedido, planejamento de vendas, etc. A máxima de supply chain, né? Tem o que não vende, vende o que não tem. E esse conflito eterno. São dores eternas, né? E aí ele falou, Manuel, qual essa visão sua de processos, de ter decomposto a empresa inteira no RP, faz um projeto, ajuda a gente a construir uma área de supply chain. Eu falei, cara, mano, não é minha praia, Manuel, estuda. Planeja, contrata uma consultoria, busca aí, mas você tem o quê? Você tem a visão de processo. Te deram uma missão, mas também te deram ferramentas, né? Te deram tempos, dinheiro. Mas eu falei, pessoal, vou precisar de treinamento, vou estudar um pouco, vou participar de alguns fóruns e vou buscar uma consultoria para me apoiar, porque eu sei o que preciso, mas a técnica correta, os detalhes. Sim. E aí foi feito, foi um projeto de sucesso, foi implementado. E aí, quando terminou, vamos contratar alguém, contrata, não contrata, abrimos a vaga até, entrevistamos algumas pessoas para ele, Manuel, toca aí. Toca um tempo, até consolidar a mesa, porque no começo é tudo teórico, né? Os processos, sim, as ativações. Toca aí, toca 6 meses, 1 ano, quando tiver mais maduro, você passa para frente. 4 anos. De 6 meses. Gerente de supply chain. Meu cartão, troquei, paguei o TI lá, gerente de supply chain. De 6 meses, ficou 4 anos. De 6 meses, fiquei 4 anos. Aí, que legal. Assim, então a pergunta foi pertinente. Foi pertinente, muito bacana. Você viveu nisso. Verdade. E aí depois, assim, claro, eu falei, minha área é TI. E aí a empresa estava numa mudança, estava numa transição que não era o que eu queria, eu estava com uma visão diferente, e a gente conversou, alinhou. Pra você ter ideia, eu animei minha saída em janeiro
para sair em janeiro do ano seguinte. 12 meses. Contratei meu sucessor, entrevistei, treinei o cara, tudo super alinhado. E eu acho que isso mostra o propósito, né? Respeito tanto da empresa com você com a empresa. Perfeito. Bom, é uma história boa de se contar, né? Porque... Tanto que eu falo com orgulho. Você fala, pô, você pediu para sair? Eu falei, sim, porque não era o momento, mas não significa que o que foi feito se perdeu. Ou sair chutando. Né? Não é, e assim, eu também, eu mudei, eu fui evoluindo, né? Que bom, né? Que a gente muda, que a gente cresce, que a gente evolui. Eu falei, eu queria uma outra experiência, queria ampliar um pouco mais o meu conhecimento. Estava na casa nessa época com uns 30 e poucos, 32 anos aproximadamente. Falei, não, quero... Eu vou agora. Aí foi a hora que eu migrei para empresas de logística. Aí foi quando eu fui para Patrus Transportes. Nesse momento, E aí foi quando eu me mudei para Belo Horizonte, em 2008. Sim. Patrus é uma empresa muito forte, né? Sim. Até comentei brevemente, né? Tem uma tia que trabalhou quase boa 30 anos lá, né? Baita, você conhece ela, né? Conheço, Talvez sim, não tenha contato, é muito legal. Eu tive muito pouca experiência, né, em projetos, em logística e tudo mais. Só que assim, essa questão da logística é um item core aí, né, que é do mercado, né, muito importante, dá um diferencial competitivo até para o país que trabalha bem. Como que você vê aí a atuação, a importância da tecnologia dentro da logística? A logística está passando por um processo tipo do mercado financeiro, né? Que você tem a fintech, healthtech, o do logística é o que? Logtech, supplytech, eu não sei. Fala um pouco eu não sei qual que é a terminologia. Como tem que um o pessoal conceito fala? chamado Logitech, né? Existe. Dessa tecnologia, mas assim, muito em ferramentas para otimização. Porque você fala, o banco digitalizou o dinheiro, né? Isso é verdade. Dinheiro, papel mesmo. Eu sou um que tem não me lembro a última vez que eu peguei uma nota assim na mão de alguém. Muito do eletrônico. É isso, cara. Também. Então, assim, o banco, eles fizeram um processo, e o Brasil é líder nisso, né? E digitalizou mesmo. Você tem um processo hoje digital. É uma transferência de créditos virtuais. Você não vê aquela espécie, né? Aquele dinheiro, né, na carteira. A logística não, nós ainda temos o meio físico, né? O transporte, né? Se você pensar a raiz da logística, eu vou sentar, logística é maior, né? O conjunto, né? Vou falar em transporte para simplificar um pouco melhor, é o ato de levar algo do ponto A até o ponto B. Se o cara for florear mais, ele tá tentando melhorar a coisa, né? Botar acessórios. Mas cara, aqui ó, uma lata de refrigerante eu preciso levar da fábrica até o ponto de venda. Ou então, até agora, tem a possibilidade de levar direto ao consumidor final, né? E aí, o transportar ainda é físico. Você pode botar a tecnologia que você for para otimizar. Enquanto a gente não descobrir como é que funciona a Enterprise e pedir para a Spock desmaterializar essa lata aqui materializada em casa, até lá a gente vai pegar um veículo, um carro, uma moto, uma bicicleta, alguém vai pegar e vai levar. A tecnologia vem o quê? Para otimizar. Porque ainda mais no país também do Brasil, você mover grandes operações, você pega Mercado Livre, Amazon, a própria Magazine Luiza, esses grandes volumes. E outra coisa, multiponto, né? Vários CDs, vários pontos de embarque para vários pontos de destino. Isso traz uma complexidade gigantesca. Existem até modelos computacionais que não são precisos. São seus heurísticas, etc. Né? Isso, porque você nem consegue chegar numa equação. Você aceita um erro, é isso? Não, você não tem um resultado ótimo. Não existe o ótimo. Você aceita uma condição e executa. Não, você chega num ponto que ele está otimizado. Porque dali você vai gastar tanto processamento para ganhar 0,01% que o custo de processamento já não paga. E o tempo, né? Você fala assim, roteirização. Pô, você tem a carga, você tem que planejar ela. Se o algoritmo demorar muitas horas, ou demorasse, por exemplo, um dia, eu entreguei atrasado. Já entregou. Eu otimizei, mas o prazo eu perdi. Então não resolveu, você não resolveu, não é uma solução viável. Então eu tenho que ter um equilíbrio para isso. Então a tecnologia vem para quê? Informação em tempo real. Isso era um problema. Isso é um tema importantíssimo. Cara, isso há 10, 15 anos atrás era um problema comum. Era uma coisa meio de fé. Você embarcava a carga e tinha fé que ela chegava no destino no prazo combinado. E se não, o cara tinha explicação. Quebrou o carro, furou o pneu, choveu, fez sol, fez vento. Eu falei, cara, mas choveu desde sempre, né? Choveu foi problema desde a Arca de Noé. Há muito tempo que chuva forte dá problema. E a gente vai falar que não entregou porque choveu. É isso, tirando a piada aqui. Então, assim, mas é isso, não tinha uma informação. Hoje, você compra sei lá, é inacreditável, um par de meia, cara, no Mercado Livre, cara. O cara vai entregar na sexta-feira, vai entregar.
Ou seja, a marca tem uma confiança, a tecnologia, os controles, o processo, você tem um tracking, uma informação em tempo real. Então, essa experiência que a tecnologia traz, eu acho que é essa. Desde a compra, mas no caso da logística, especialmente, como é que eu pego o produto certo, no prazo certo, no custo certo para o cliente. Então, porque eu tenho um serviço de excelência, mas também num custo que não adianta ser mais caro do que o frete, que é o quebro. E aí não vai ter eu aqui para fazer a excelência na semana que vem, no mês que vem. Então a tecnologia vem muito para você escalar processos de excelência de tecnologia, esses processos físicos. Eu entendo que essa soma, bons processos, com boas tecnologias e pessoas bem treinadas, que a gente faz o tripé mágico, né? Tecnologia, pessoas e processos. Esse tripé aqui, especialmente com o apoio de tecnologia, você consegue escalar muito bem, manter um custo competitivo e oferecer uma experiência de excelência para o seu cliente. Você comentou que, assim, mais ou menos, né, a gente está falando um pouquinho, mas também tem tem a timeline ali da sua carreira. Assim. Você comentou que você, numa outra posição, você já estava como um gestor, né? Coordenando pessoas já como gestor, ficou 4 anos e tal. Imagino que você já começa a ter uma grande... Até você comentou, né, da tecnologia, pessoas e processos. Você começa a ter uma questão muito forte de liderança. Como você se viu aí nesse momento aí de virada de chave para ser né, que pelo que entendi aconteceu bastante cedo, mas de ser, sou um técnico, respondo, faça a coisa acontecer. Fui reconhecido como como uma função de liderança, porque às vezes a liderança tem aqui no dia a dia, né? Sim. Mas como que foi a transição para você? Você sentiu que você estava preparado? Deu bug na cabeça? Precisou aprender com as porradas? Como que foi? Um pouco de tudo. Porque assim, realmente, eu estava na casa assim, de 21, 22 anos, né? E a questão foi essa. Falou assim, a própria experiência, né? Falou, Manuel, tá funcionando muito bem, a gente precisa escalar isso, né? Traz pessoas para trabalhar com você, pega parte do time. Falei, cara, como é que a gente amplia isso? E era assim, era muito mais, talvez, multiplicar essa liderança, não era uma liderança tão formal assim. Que empresa é uma empresa pequena nesse caso, né? E aí eu comecei a liderar um time, até pessoas mais velhas que eu, etc. Mas assim, respeito, trabalho, ainda como uma visão mais simples, né? E eu me espelhava muito no líder, do próprio fundador, né? Que ele dividia muito a visão dele de negócio. Era um cara que engajava muito bem pessoas. Eu percebi o valor que ele conseguia, mesmo ele não era um cara técnico, ele era contador, mas conhecia do sistema, conhecia muito da usabilidade do sistema. Não sabia escrever uma linha em COBOL, nada. Mas ele sabia o que precisava ser feito, conseguia transmitir para o time e conseguia mobilizar que as coisas acontecessem. Eu falei, inicialmente seguir essa mesma linha, né? À medida, claro, que eu fui caminhando, na época da Mucambo, por exemplo, eu tive algumas experiências de líderes que eu aprendi muito com eles. Até mesmo quando eu errava, de me chamar para conversar, de ler, por exemplo. Ler a pessoa. Eu não tinha essa habilidade. Até pelo lado técnico. A gente que é de exatas, né? É muito bit, bytes, dado, relatório, tipo, beleza, número vamos, que tá ali. Né? Beleza, vamos olhar para frente, né? Mas, e como é que o cara tá? Tá bem, não tá? Dando um exemplo, uma vez era um argentino, até infelizmente já faleceu há alguns anos, chamava Daniel Luque. E eu estou um dia trabalhando, implantando o RP, na Mucambo, né? Aquela confusão toda. Aí estou na sala de reunião. Assim, a porta estava aberta, eu deixava sempre aberta, sempre alguém tinha tirar uma dúvida, né? Mas tava naquele dia assim, meio com o farol mais baixo, né? Aí ele passou, fechou a porta assim. Manuel, tem um tempinho? Tem um minuto? Claro, né? Tem. Meteu a mão no meu notebook assim, tá, fechou a tampa. O que é que houve? Aí aquela da bug, né? O que é que houve? Como? Você tá diferente hoje. Você conversa mais, você tá assim, você tá triste. Você não é muita coisa. Não, é o sistema, é o projeto. Tá tudo bem, mano. A gente confia em você. Tá tudo certo. Mano, a vida não são só dias bons, nem só dias ruins. A gente tem dia difícil, tem momento difícil. Se tá muito difícil, pede ajuda. Chama a mim, ao Felício, que é seu diretor. Conversa com as pessoas, divide e tudo mais. Né? E se não, cara, dá tempo ao tempo. Você está fazendo o trabalho certo? Você está confiando no trabalho que você está fazendo? Então, vai dar certo. Fica tranquilo. Não traz essa carga para cima de você. Então, eu falei, cara, como é que o cara passando no corredor olhou para minha cara e leu isso? Aquilo me chamou a atenção. Ele se deu tempo para poder... Ele se deu tempo. E é isso. E ele deu o tempo dele
para bater um papo, ficou ali conversando comigo. Deu tempo para perceber e deu tempo para falar, agora que eu percebi. Porque às vezes você pode perceber e ignorar. Isso. E aí ele aproveitou, não, vem cá, vem tomar um café na minha sala. Foi para a sala dele. Eu sei que de propósito ele puxou um assunto nada a ver, começou a falar de outra coisa, de uma mudança que ele quer fazer. Aí falou da Argentina, pô, lembra, inclusive, na Argentina vai ter que fazer isso. Aí deu aquela meia hora assim de desfocada. Aí falou, beleza, agora eu vou entrar na reunião, obrigado pela companhia no café. Pronto, eu voltei. Aí quando eu abri o notebook, cara, sabe aquele olhar já mudou? E a gente tem esse tempo com o time também de perceber as pessoas que muitas vezes, cara, o que precisa desenvolver lá, a task, ou uma atividade, ou uma entrega. Mas como é que as pessoas estão, cara? Porque faz parte do gestor olhar a pessoa também, olhar o time como time, né? E apoiar, criar essa relação. Não estou dizendo ser pai, passar a mão, botar no colo ali, aceitar tudo. Mas ter empatia com pessoas. Eu acho que a gente precisa ali tratar, por mais que a gente viva com tecnologia, a gente corre esse risco, né, de querer digitalizar o processo. Todo mundo é uma pessoa que está num card. Não, cara, não é uma pessoa que está no card, é uma pessoa. O card é uma tarefa que ele está fazendo, né? Então a gente ter essa habilidade e de dar feedbacks e ouvir também feedback, que tem um problema da liderança, né? Você vai subindo, você tem poucas acima de você e muitas abaixo. Sendo que o time embaixo tem muita percepção da realidade. Tem muito detalhe que não chega na liderança. Mas se você não sabe ouvir, você continua tomando decisão com base no que você percebe, com os olhos, o que você toca. Eu estou numa corporação gigantesca, com mais de 52 empresas, de 10 segmentos diferentes. Então eu tenho que ter um time forte e temos que criar uma confiança de troca. Isso você vai aprendendo, porque realmente, infelizmente, na faculdade de tecnologia de exatas, nem tem matéria sobre isso, né? Então, eventos, eu sempre gostei de participar de eventos que falam de liderança, de desenvolvimento. Trabalhei, tive alguns coaches, tive trabalhos de mentoria com algumas pessoas, formais e informais, para habilitar, para criar essas habilidades também, porque são importantes para a gente, de fato, construir e liderar a equipe de alto desempenho. Quantas pessoas tem só para uma referência, assim, né? Quantas pessoas tem numa empresa? No meu time, a TI nós somos 93 próprios, mais uns 35 terceiros. Ou seja, a gente está falando de uma grande empresa, né? Se olhar a classificação do Brasil, é uma grande empresa, né? Dentro de um grande grupo. E com uma responsabilidade de um orçamento que supera 100 milhões. Isso. E como é que fica então, assim, o orçamento? E aí eu falo, não é um orçamento, não é uma autorização de gasto, é uma responsabilidade. Que é o que eu falo com o meu time. Orçamento não é pré-autorização. Você pode ter um CFO só da tua área, né? Em tese, você tem que ter um PMO lá. Sim. Não, tem uma área de governança. Tem uma controladoria, que eu montei quase como uma controladoria dentro da própria TI. Não, né? Nesse nível você precisa ter controladoria. Eu tenho uma DRE própria, até pela minha experiência de RP. Eu tenho uma visão, eu tenho um painel de BI com a visão eu tenho meus indicadores de performance da TI e tenho um indicador financeiro da TI também. E legal que eu não estava esperando que a gente entrar nessa temática. E assim, a gente sabe que por vezes mostrar o resultado de algumas coisas de TI é um pouco complicado, né? Você tem algumas coisas que são estruturais ou estruturantes, né? Que é aquilo que você também consegue demonstrar que você vai, ao longo do tempo, uma exposição de risco e tudo mais. Mas também existe um pouco do intangível, tem a questão daquilo que é o orçamento que é emprestado de uma área de negócio, né? Que é assim, o negócio tá bom, vou pôr, depois, enfim, aí tem modelos de gestão disso. Como que fica essa questão como que você enxerga, né? Mais do que como fica, como que você enxerga essa questão dessa comunicação e que vantagem que você teve quando você implementou essa governança com a controladoria? Porque não é comum, né? Por vezes você tem a controladoria, mas você não tem a governança. E por vezes você chama a controladoria de governança. Acho que pelo que você colocou, é um pouco, eu acho, assim, né? Um pouco, eu acredito, um pouquinho mais amplo. Como é que você colocou isso? Como que você comunica esses resultados da tecnologia? Porque se você for olhar lá no DRE da empresa, lá no PNL, lá, cara, a linha tech é menos, né? Você não produz nada para a empresa, você não tem um produto, você não tem receita. Eu tenho uma fonte de receita diretamente atrelada a Como que é isso aí para quem está em casa, ou que é um CEO que está começando, sei lá, ou que está numa empresa que talvez seja um pouco menor, não tenha seja algo mais caseiro, né? Pô, 52 empresas você falou no grupo.
Então, como é que você brinca com isso aí? Como é? Então... Desculpa ter me alongado um pouco, não. cara. É porque é um cenário... É um cenário grande, né? Importante, assim. Tem 3, 4 temas aí. Meu organograma é diferente. Eu tenho 2 áreas de sistemas diferentes, entendeu? Uma para transporte e logística, que é um mundo dentro do nosso grupo. E tem uma outra que cuida dos sistemas corporativos, industriais, etc. Você isolou da complexidade. E fora, a nível de coordenação, isso é mais detalhado ainda, né? Então, tem um nível de coordenações ainda mais amplos por área de negócio. Então, é uma equipe robusta, até por isso. Você vê, próprio terceiro, para a gente ter especializações de terceiros, que a equipe própria olha muito mais o negócio, política, governança, né? E o futuro, não, a construção de projetos, etc. Olha bastante. E muita sustentação fica com os terceiros. Que curioso. A sustentação, ok, entendi. Uhum. A gente com parceiros, mais parceiros muito próximos mesmo. Naquele delargado também, fiz um contrato e o contrato anda por si só. Tem medição, tem performance, tem métricas atreladas ao contrato, então a gestão dos fornecedores estratégicos dentro da TI muito próxima, com reunião mensal, de acompanhamento. Mas nesse ponto, começa, Gaudi, em primeiro lugar, com uma proximidade com a área de negócio. Cara, TI dentro da sala de TI do CPD lá, vamos falar, para dar uma visão de passado, cara, não funciona mais. Porque o que você falou, o que a gente falou, o negócio, muitas vezes, em alguns processos, ele precisa, a TI pode nem ser a forma de entrega digital, mas o negócio precisa, para conseguir operar um transporte, por exemplo, uma série de coisas, precisa de todo um processo de tecnologia apoiando ele ali, sustentando o negócio. E se você não consegue estabelecer uma boa conversa, você não consegue ter uma troca, porque ele tem demandas, tem problemas, aí você também tem coisas para trocar, para comentar, para sugerir melhorias. Então, quando você está ali próximo, você gera uma relação de confiança, o cara sabe claramente o que você está fazendo, e você também sabe o que ele está fazendo, o que ele está precisando. Ou seja, facilita um pouco essa comunicação e governança. E aí, não é tanto baseado em reporte e apresentação. Você está vivenciando já. Manuel, não existe chamado? Mentira. É o chamado. O chamado é o como. É evidência de algo que... Ok. Mas o porquê? Lá do Simon Sinek, Golden Circle, né? Por que a gente está fazendo aquilo, né? Onde é que eu quero chegar com aquilo, né? Porque às vezes a gente foca muito na execução. Mas para uma execução clara, tem que ter uma boa estratégia, um bom alinhamento. Então, essa troca é muito importante, primeiro, para dar clareza, ele é seu cliente. Então, as áreas de negócio eu trato como cliente. Então, eu dou clareza para ele, transparência, numa conversa honesta. Cara, tô com problema, cara. Vou ter que atrasar essa entrega um pouco, por isso e por isso e por isso. Então, quando você mostra até de forma transparente, o cara fala, eu entendi. Pô, a gente previu um cenário, se mostrou mais desafiador, vou precisar de mais 2 semanas, a gente combina ali, faz um acordo, avisa com antecedência, mas ele fala, não, esse cara está controlando, ele não está me empurrando, ele está controlando, e tem vezes que eu entrego antes. Então, assim, esse contato diário, essa transparência, a gente está presente, está próximo, é muito importante. Porque tem eu brinco, né, que 99,9999% dos projetos dentro de uma empresa acaba envolvendo tecnologia hoje em dia, né? O que não envolveu precisa avisar a pessoa lá para pelo menos perguntar se não precisa envolver. A tecnologia vai chegar atrasada, mas uma hora vai cair no colo da TI e a TI vai ficar devendo. Nesse cenário, eu falo, tem o Flood ali, né? Então vem muita demanda, né? Muita organização. Para fazer esse equilíbrio, vamos dizer assim, esse atendimento, essa área de negócio, você contou um pouquinho aí do segredo, mas fisicamente você acredita que precisa, por exemplo, eu vou falar um infiltrado, né? Você coloca um infiltrado lá dentro de cada área de negócio, ou ainda mais um modelo do tipo, ok, quando vocês precisarem, falem comigo, ou como que é? Começa a já ser mais permeável isso? Você tem ideia? Não é nem um infiltrado, o infiltrado sou eu. Por exemplo, uma vez ao mês eu passo um dia dentro da operação. Aqui mesmo, São Bernardo, eu cheguei na terça de manhã, passei o dia lá, a terça de tarde estava com a equipe operacional. Já vai alguém embora, já vai a campo, né? Que fica diretor, VP, então vamos almoçar com eles. A gente tem um almoço uma vez por semana, vamos almoçar com a turma toda. Aí você já pega. Não, e aí eu pego, falo, eu cobro. Porque eventualmente você pega o mato alto ali, né? O Estácio já rolou, né? Mas é bacana, cara, que você se torna com o tempo, né? Claro, com a construção, fica tão próximo, você chega a cobrar, porque TI normalmente eu sou cobrado, né? Mas também tem hora que eu falo, cara, esse projeto aqui, cara, não tá andando não, viu?
Eu tô com coisa aqui parado, tem definição que tá com você. E aí sua equipe não tá demorando. Cara, eu preciso de uma definição. Senão não vai andar. Depois não vem dizer que não sabia, não sei o quê. Cara, você quer alguma ajuda? Pode ajudar? Com quem que você... Dá para falar com alguém? Delega alguém do seu time? Se precisar, por quê, cara? Porque a gente está com o time mobilizado, tá com nós acordamos um prazo, mas eu preciso de algumas definições também. Então você cria até essa leveza de tratar os temas, por mais complexos que sejam, com transparência. Por quê? Porque você está próximo, você está ali. Eles existem, né? Eles existem, claro. Não claro. adianta... Porque, pô, se fosse tudo fácil, já estava feito. Sim. Uma empresa, eu trabalho na empresa fazia 49 anos em agosto. Então, se fosse o que era fácil, alguém já fez lá atrás, né? Se tivesse tudo certo, não precisava de 130 pessoas para ajudar a organizar. Talvez uns 10 lá só para manter atualizado. Batia lá e... Então, eu acho, a proximidade, eu acho que gera muito valor. Primeiro porque nós somos humanos, são relações humanas no final, numa empresa. Uma empresa é um conjunto de CPFs, né? E quando você tá ali, cara, o cara quer ter confiança de na hora que tem um problema, cara, ao invés de mandar aquele e-mail copiando Deus e o mundo, ele cata o telefone, cara. Porque ele fala com você o tempo inteiro. Isso facilita demais, né? Sabe aquele negócio, cara? Você tem os alertas prévios. Cara, várias vezes... Outro dia mesmo a gente estava com uma questão de uma cobrança num cliente que saiu com um documento de transporte com valor equivocado. Aí me liga o VP, que era uma operação especializada. Aí o VP estava acompanhando. Bandeiro, cara, acho que a gente fez alguma coisa errada, cara. Porque a gente está emitindo aqui uns documentos de uma operação específica para um cliente e o valor que está saindo impresso não está incorreto, cara. Tem alguém do time que pode dar uma subida aqui para dar uma olhada com o meu time? Aonde, cara? O cara ele já mandar e-mail. Ele já sabia que tinha dado merda, não, cara, não, mas não é isso, não é isso, cara. O cara já mandar... Isso, a TI por padrão ia tomar 2 pés no peito. Eu tava que nem aquele filme do Bruce Lee, quando tava com o pé aqui, conforme não sei o que lá, informa o que errado. Aí eu falei, cara... Mais uma vez. Ele liga falando que ele achou até que alguém tinha feito um erro. E foi meio erro dos dois lados. Existia uma trava sistêmica de um limite. Era uma operação especial com um valor acima desse limite e a equipe comercial esqueceu dessa trava. Aí quando a minha equipe falou, cara, mas e a trava que você colocou? E é mesmo, cara, esquecemos. Um sabia da trava, outro não sabia. É enfim. Isso, mas você vê, não subiu como ticket de bug. Porque o padrão é... Puxa a vida, para não falar outra coisa. Não, ajuda, né? Me ligou não virou nem ticket. Cara, não ligou. Eu acho que a gente fez alguma coisa errada. Sim. Porque a confiança era tanta que falou, cara, isso não está errado normalmente. Você sabe que chegar nesse nível não é fácil, né? Ou ainda mais no mundo de hoje. Mas também não foi de um dia para o outro. Então eu falei, é o quê? Essa construção. Foi bacana, acho que é uma pergunta super bacana, porque às vezes, cara, acho que nós da TI, às vezes, nos escondemos atrás do notebook. Nos escondemos atrás do sistema. E essa a gente tem um treinamento de liderança que é bacana. Aí tem a pessoa que ministra o treinamento, ela fala, é uma reflexão para dentro. Reflexão para dentro, mas ela brinca, né? É reflexão para dentro. E a gente, às vezes, a gente se esconde atrás do notebook, do Outlook, do sistema. O sistema. Cara, o sistema, cara, não é isso. O sistema é um sistema. Ele vai fazer o que a gente quer. Os procedimentos ou não comando. Tem mudanças, são mais complexas ou não. São mais difíceis, eu concordo, é verdade, entendeu? Mas até para dizer o não, quando você está bem embasado, é próximo, você conhece, existe uma relação de confiança entre as partes, o não é diferente. Agora, quando você não sabe, é aquele não vazio, é não por não. Aí fica personalizado. Aí fica afastado. Aí fala, pô, é isso, tá vendo? A TI não me entende, a TI não entende o negócio. Sim. A TI tá no momento da TI. Então, como é que eu tenho um momento da TI se eu trabalho numa empresa que o negócio não é TI? Então, não tem um momento da TI. Nós temos que ter um momento do negócio. E aí vem, você, mas Manuel, vai fazendo qualquer coisa? Não. Por isso que você tem o não. O dizer o não. Tem um norte estratégico. O norte estratégico. Fala, cara, peraí. Até para lembrar o cara, olha, me parece que não está... Mas será que a gente está se perdendo, não? Não tem rastreabilidade esse projeto aí. Não está ligado com que meta aí da empresa. Não, chega ao ponto assim de... Que às vezes acontece, né? Não, às vezes, por exemplo, como a área de projetos é comigo, né? Não, a gente tem que fazer mais isso. Peraí. Turma, e esses 3 projetos que estão trabalhando com a mesma área, com as mesmas pessoas em andamento, o cara vai dar conta de mais um? Ou a gente vai parar um para fazer?
Aí você deixa até a pessoa decidir, né? Você não como assim? nem... Aí, como assim? Eu falei, não, como assim? Não, você entendeu o que eu perguntei. Você quer tempo para responder? Até eu brinco, né? Porque você entendeu, você quer um tempo para responder, tá tudo bem. Então, assim, é isso que eu falo, é boa, né? provocar essas conversas, né? Então, por quê? Porque, cara, no final, tudo isso vai fazer um dia mais tranquilo, cara. Por quê? Uma relação melhor, uma confiança mútua. Por quê, cara? Assim, eu não imagino que ninguém acorda de manhã pra dizer, pô, vou encher o saco do cara da TI, cara. Não é, cara. Mas ao mesmo tempo, o cara quer o quê? Ele quer ser produtivo, ele quer trabalhar porque o cliente cobra, porque os acionistas cobram um determinado resultado, a área financeira tem que trabalhar para providenciar aqueles números. Então, assim, se a gente conhece, tem essa proximidade, tem essa empatia, e é uma construção, não é pedido, é um e-mail, nem nada, é uma construção de relação, você consegue ter antecipação, você recebe informação antes, você é envolvido. Hoje, minha equipe, eu não falo não, minha equipe é chamada a participar de novas iniciativas quando está sendo desenhada. Que eu falei, cara, não adianta você modelar e depois abrir o chamado para fazer, que tem coisas que não vai dar para fazer, ou vai ficar você cara demais. Aí gasta dinheiro da empresa toda também. Isso a gente participar desde o começo. O cara perde tempo, né? Perfeito. E aí eu insisto muito, eu falo, cara, pega o PMI, bota no A3 aqui. Por que aquela área de planejamento é tão grande, a execução é menos da metade do que o desenho, ela até o desenho. Não precisa ler, não. Põe na parede, olha lá. Planejamento, o tamanho que é, né? E execução, porque até visualmente é melhor, porque, cara, depois que você planeja bem, a execução, cara, aí vira a receita do bolo. Você já sabe que o bolo é bem feito. Segue a arquitetura, segue o padrão técnico. 2 xícaras de leite, 2 xícaras de farinha, você vai seguindo aquilo ali, segue os ritos e vai chegar. Pode queimar às vezes, pode desandar, mas você vai lá com isso. E eu comento, cara, porque o melhor momento de ter as reuniões difíceis é na hora do planejamento. Mas às vezes a gente deixa pro projeto. Isso é uma falha que sempre existiu no mercado. Então é isso. Essa gestão de demanda, né? Essa ideação. E a vantagem, quando você tem essa relação mais próxima, qual a vantagem? Você consegue puxar uma conversa difícil, que às vezes você começa e você fala, cara, não vou nem fazer na empresa. Vamos, segunda-feira a gente não almoça, segunda-feira não almoça, turma, a gente tem um negócio, cara, que a gente tem que meter a mão. Cara, tem que meter a mão nesse tema, cara. A gente vai dando volta, finge que não vê que tem esse biscoito gostoso aqui, aí olha pro lado, cara, mas a gente vai comer, não vai fazer, se está de dieta, então a gente vai tirar, vai botar outra coisa, mas a gente tem que decidir, tem que tomar uma ação, não adianta empurrar o problema para amanhã, que, enfim, olhar para o lado não resolve o problema. Então o que a gente vai fazer? Ou melhor, vamos deixar para depois, também pode ser uma possibilidade, não temos braço para resolver agora, mas dá para marcar uma data para a gente voltar? Cara, não dá, mas em maio, então, a gente volta e faz uma pauta para tratar isso. Já bota no Outlook lá para maio, o Outlook adora fazer isso, né? Me lembra das coisas na tela, me lembra, ó, tem que tocar naquele negócio que vai dar trabalho. E vamos resolver. E vamos achar o alinhamento, vamos discutir, vamos conversar. E às vezes numa conversa mesmo, que não é nem abrir o projeto. Cara, não tem projeto em nada, cara. Agora, primeiro assim, o que a gente quer? Vamos fazer, não vamos, que ritmo? Como é que a gente vai conduzir isso? Como é que a gente vai começar a montar uma estratégia primeiro? E depois a gente formaliza o restante. Essa questão, até acho que é um pouco que eu tinha comentado, né? Acho que a participação quase completa da tecnologia dentro dos projetos, muita coisa que você falou, né? Não é projeto, não é tecnologia. Vai virar um projeto. Não, mas eu digo, é um projeto da empresa, ou seja, não é só a tecnologia, tem várias participantes. E me lembrou muito aquela questão da gestão da mudança. Não de software, né, de release e tal, mas é assim, pô, as pessoas estão envolvidas. É que você falou a palavra ritmo. Sim. Que às vezes o mundo pressiona muito, a galera vai, não, tudo é para ontem, é tudo para ontem. Ok, vamos transformar, tá, mas qual que é o ritmo? O que é o essencial? O que a gente precisa ter? Porque senão, quero tudo. Puta, tu quer tudo, cara. Quer tudo, no final é Torre de Babel, Frankenstein, é algo que não vai dar certo e provavelmente quem está desenhando não vai estar lá daqui muito tempo, né? E, Cláudio, aquele exemplo. Ágil, a gente fala muito do modelo ágil, etc. Ágil não é pressa. Exatamente. Não é pressa. Ágil são escolhas. A gente pensa lá no duplo diamante, diverge, converge. Por quê? Porque são escolhas, tem que escolher. Agora eu falo do MVP. O MVP é porque eu decidi que de um escopo gigante eu fiz um recorte para testar uma hipótese. Então, como é que você faz boas escolhas? Porque a empresa de nós dois, a gente monta aqui, pega mais umas cocas dessa aqui e vai embora. Né? E uma empresa grande? Você tem um trabalho colaborativo.
Os organogramas antigos, as hierarquias antigas, diretoria disso, diretoria daquilo, vice-presidência. Na hora do projeto, como é que você faz cross? Como é que você monta uma rede dentro da empresa para fazer as coisas andarem, os projetos caminharem? Então a gente tem que ter e a TI é muito desafiada porque ela vai estar envolvida. Ela vai precisar saber andar na teia. E saber andar na organização ali, envolvendo e vai de uma diretoria para outra e puxa recurso daqui e dali. Para mim, tem 2 agentes de transformação dentro de uma empresa. É TI e, em segundo, é o RH. Eu vejo muito isso forte. E o segundo é o RH. Fala, pô, mas o RH é a pessoa primeira. É que eu acho que a TI ainda... quando você falou, né? Processo, pessoas e ferramentas, né? Que eu sou da época que era do ferramentas, tecnologia. Isso mesmo. Mas é verdade, é uma ferramenta. Processos. Né? Cara, não é toda empresa que tem uma área de processos. Geralmente sobra pro cara que é da TI e fala assim, que vai sair um monte de baboseira aqui, eu vou enfrentar isso. Ou vem um terceiro. Normalmente, assim, né? Pelo menos é meio raro, assim. Aí... então, processos, pessoas, que é onde eu quero dar o gancho na pergunta, né? Ou tecnologia, óbvio, tá aqui, né? Embora as áreas de negócio acho que podem também... deixa eu fazer uma pergunta antes. Você CIO lá, se chegar uma área de negócio e falar assim, pô, eu tenho uma tecnologia tal, a gente vai implementar aqui, nós temos conhecimento da tecnologia. Você dá porrada, você gonga, ou você fala, ok, como é que é? Como que é a sua reação? Porque a tecnologia hoje, eu já volto na outra, que é do RH. Mas é que veio essa pergunta que eu acho relevante. É posse ou colaboração? Como que funciona? Colaboração, total, nenhum problema, cara. Não tem esse problema. Não é minha, a TI não é minha. Minha TI, cara, não é isso. Primeiro cair assim, cara, beleza. Você já tem um critério, atende, vamos dar uma olhada juntos agora? Que você já fez uma parte do projeto de validar o quê? A parte do usuário. Vamos olhar agora a questão de compliance de segurança, integração. Vai precisar integrar com outros sistemas? Ela é uma ilha. É um sistema isolado que vai atender um fim muito específico, o que está ficando muito raro, né? Que aí, por exemplo, como é que autentica? Como é que mantém os dados? Tem dado sensível, LGPD? Aí eu ajudo a área a trazer contexto. Aí viram para ajudar no compliance. Isso, para ajudar no compliance, para ajudar a integrar. E isso a gente acha que é um problema, não, porque, claro, não é aceitar tudo. E às vezes a gente vê, cara, não atende. Então vamos olhar juntos? Porque aquilo é fruto da demanda, vamos olhar junto e vamos trabalhar junto para uma solução específica. Até que seja uma exceção, isso. Eventualmente, então, mas todo mundo está sabendo, né? A dúvida é, se a questão é, se nós já temos uma solução, aí a gente tem que implementar a solução que a gente tem. Por exemplo, alguém fala que não, mano, a gente quer contratar o Google Workspace, eu uso o Office 365, por exemplo, okay. E o cara fala, eu quero usar o Google Workspace para o meu time aqui. Não, a gente usa o Office 365. É uma solução corporativa. É uma definição já são os baselines. Por quê? Porque tem colaboração, a parte de DLP, tem todo um controle de segurança ali feito. Não dá para ter pequenas empresas dentro de uma organização desse tamanho. Porém, tem muitos sistemas de negócio e tudo mais que assim, a área vai pesquisando por uma demanda e a gente faz o quê? Traz. Não tem nenhum problema não. Até porque não dá para dizer que é o olho que tudo vê, lá do Senhor dos Anéis. Porque é muita novidade de todo canto, então, né? E aí eu me permito voltar ao que a gente estava falando antes. Quando você colabora, o cara já me conta no almoço. Cara, eu tô com um problema, cara, a gente precisa fazer uma mudança na parte agro, tem lá, cara, uma balança que tem uma característica própria. Pô, cara, me conta mais, então pede pro meu time dar uma olhada, vamos dar uma olhada juntos? Pô, a gente já vê por quê, cara, a balança vai ter que integrar com RP. Ih, verdade, Manuel. Nossa, ainda bem que eu falei com você. Aí, ó. Já comprou? Não, peraí. Você vira um habilitador, né? Um advisor, esse habilitador pra coisa, né? Porque ele sabe que uma hora vai ter que conectar com o restante. Mas é só uma balança, mas a balança tem um software. Porque senão o cara vai ter que anotar e alguém lá digitar no sistema, né? E aí é a oportunidade do erro. Sim. Por que a gente não integra a balança no sistema? Não, Mas a balança permite? Então não é balança que está certa ou está errada. E precisa da balança, estou dando um exemplo. E aí eu vou para qualquer software, a gente caminha muito nisso. Então eu acredito nessa TI mais colaborativa, mais participativa. E aí vem também, se a gente fala que a área de negócio tem que fazer com a gente, nós temos que fazer com a área de negócio também. Então aí que vem a troca, essa colaboração, tá próximo, conhecer, tá ouvindo,
Por quê? Porque você gera confiança. Gerando a confiança, o cara não tem porquê, ele com tanta coisa para fazer, ainda está correndo atrás de software. Eu vi muitas empresas tendo vantagem competitiva quando o CIO tomou essa postura de ter um modelo de convivência e relacionamento com o negócio de forma diferente, né? Acho que cada vez isso é mais raro, mas acho que 8, 9 anos atrás você tinha ainda a questão muito forte, a questão de pedido, né? Não sei o que e tal, sistema. Aí entrou muito forte a questão de design, né? Você falou da Bodheim e tudo mais. Essas são técnicas que normalmente uma área de negócio sequer conhece, né? Você começa a levar isso, muito sensacional. Aí só voltando naquele gancho que eu peguei a esquerda, virei a direita, voltei para a tecnologia e é assim, ó, qual a importância do trabalho junto com o RH numa área de tecnologia tão grande como a sua, por exemplo? Qual é a importância do RH para, sei lá, atração de talentos, cultura? Qual que é a proximidade que você tem? Não, a gente é viciante até fisicamente, né? Corredor, todo lado do corredor está do outro. Já tá alguém já pensou nisso até antes da minha chegada, mas brincadeiras à parte. Eu acho assim, por exemplo, a gente tem uma agenda semanal, tá se falando, ele vem conversar comigo, eu vou na sala dele, os dois adoram café, dividimos um café lá, batemos um papo. E eu falo muito disso, eu falo, cara, a gente precisa trazer pessoas, né? E como é que a gente cria um ambiente bacana para trazer e as pessoas quererem até trabalhar conosco, né? Ser atrativo atento, né? E tudo mais, sim, tá muito atento. E cara, qual a vantagem que eu tenho, cara? Eu tenho uma vantagem para quem quer aprender e se desenvolver, trabalhar no grupo SADA, você praticamente ganha uma pós-graduação a cada 2 anos de trabalho. É só trabalhar. Trabalhar tá entregando as atividades, por quê? Com tanto negócio, com tanta operação, e é um grupo muito dinâmico, a família que é acionista, eles são muito, muito ágeis, muito inovadores, muito atentos ao mercado, então estão sempre não dá aquela, como nosso hino, de deitar no berço esplêndido, né? Eles sempre estão se desafiando a se transformar. Então isso, claro, aí vem para a empresa inteira, né? E ao vir para a empresa inteira, tem uma vantagem desse dinamismo. A gente está trabalhando com as tecnologias de ponta, sempre trabalhando em melhorias de processo, buscando evolução. E isso gera muito aprendizado. Então, é uma escola gigantesca, é um grupo muito forte. A gente é líder em boa parte dos segmentos que a gente atua. A gente é um dos principais players de negócios muito distintos. Então isso é bacana porque gera uma possibilidade de aprendizado contínuo. É o que eu falo, lá não tem figurinha repetida. Cada semana, quando você abre o pacotinho de 5 dias, as figurinhas são diferentes. Vai vir a carta dourada. Vai vir carta dourada, colorida, às vezes mais dourada. Tem até que você não esperava, mas... Tem umas cartas diferentes. Mas assim, toda semana, quando você abre o seu pacotinho com 5 figurinhas de segunda a sexta, é uma semana diferente. Ou seja, até essa questão da cultura, da adaptação, é uma coisa que vocês trabalham bastante. E uma empresa que tem um ambiente muito de crescimento, a gente aproveita muito a própria equipe, né? As pessoas que chegam, entendem e que querem, né? Porque é uma troca. O cara que quer também, que quer aprender, que se desafia, que levanta a mão, que tem dúvida, que questiona, que busca conhecer e aprender, a gente aproveita vários que estão crescendo conosco com muito sucesso e colaborando muito para a organização. Muito legal. Manuel, a gente... Primeiro, agradecer muito que você compartilhar um pouco da sua história. Então, detalhes até pessoais, né? Claro. Acho que eu vou chegar em casa e vou comentar com a esposa, né, dos casos que eu vou lembrar da minha avó lá. Foi muito legal. Assim. Obrigado, mas e aí tem um momento aqui que a gente fala que é o momento do game. Se ela é um game, tá? Eu falo que é o game. É mais pra gente ver aí, dentro do mundo digital, tem vários temas. Aí a gente escolheu o mundo digital. Vamos ver aí alguns temas. E aí a ideia desse momento agora é jogo rápido. Vai ser um tema aqui, ó. Putz, eu faço uma pergunta. É mais para entender o seu ponto de vista sobre algumas temáticas, né? Combinado. Aí você conta. Se sair alguma coisa que não tem nada a ver, você fala, pô, vamos para o próximo aí. Ou a gente já falou bastante. Beleza. Vamos ver o que tem de surpresa para nós aí. Ó, cibersegurança. Bem, cibersegurança era... Até uns 2 anos atrás, era óbvio, todo mundo sabia, né, que tinha necessidade, mas acho que foi ano passado, deu um susto aí no mundo inteiro, né? Verdade. É uma disciplina técnica bastante desafiadora, tem muita temática. Como que você começou a abordar essa questão da cibersegurança? Que alicerces ou que parcerias? Como você reagiu a essa temática aí que é tão importante numa empresa hoje em dia? Não, é o que você falou. Primeiro, assim, acho que até mais que importante é fundamental, né? Porque, como você fala, quanto mais você investe em tecnologia, mais você vai depender dela.
é um loop infinito, né? Porque eu dependo do processo, eu digitalizo, eu coloco um RPA, eu tenho uma inteligência, eu tenho uma automação, eu já não tenho mais como, muitas vezes, voltar para trás. Tem vezes que eu já não tenho a marcha ré. Então, eu preciso que aquele funcione. O barco pegou fogo, verdade. Né? Então, eu preciso trabalhar com aquela questão que a gente chama até de garantia da continuidade do negócio. Então, como é que eu tenho um ambiente resiliente a falhas? Viva o White, hein? É verdade. E isso é verdade. Pessoal. Então, como você fala, como é que eu não tenho um ponto único de falha, né? Tudo tem que ter dois caminhos, a gente tem a redundância. Claro, tem hora que tem um equilíbrio financeiro, né? Que tem hora que a conta... Porque cibersegurança, você pode sempre botar um zero à direita. Sim. Sempre vai ter como botar um zero e a conta aumentar infinito. Zeros, né? Isso é como diz o super-homem para o alto e avante. Você consegue ir embora, o orçamento é infinito. Aí o diretor financeiro chega a um ponto que ele morre. Sem prata, e vai embora, cara. Então, assim, mas tirando brincadeiras à parte, é o que você falou, cara. É fundamental, a empresa precisa tratar isso e tem que ser uma pauta comum. Por quê? Porque no final o negócio tem que dizer, cara, qual o tempo de downtime tolerável? Cara, zero. Então a gente vai ter que ter um ambiente duplicado ou triplicado. Então eu consigo. E equilibra, né? Num negócio como o nosso, às vezes eu tenho até mais de uma política, eu tenho uma estratégia de segurança, mas às vezes tem negócios que exigem realidades diferentes. Eu estou no meio de fazenda, onde nem energia elétrica tem. Eu gero a minha própria energia, para você ter ideia. E eu estou, obviamente, nos grandes centros, como aqui em São Paulo. Então, é um ambiente muito complexo. E um ponto importante, cara, é o quê? É trazer as pessoas para a cibersegurança. Que a gente fala muito o quê? O Darktrace, o Tenable, os antivírus, as ferramentas de monitoramento, etc. Mas a histórica, a estatística, né, que a gente é de exatas, ela diz as pessoas. Então, assim, como é que você engaja a pessoa nisso? Então, trazer treinamento constante, pílulas, trazer proximidade, trocar. O que eu faço? Tem gente que também modificou o do Grupo SAR, o treinamento, né? Quando a gente fala de segurança de senha, duplo fator de identificação, a gente fala da gente e dá dica para proteger a rede social, para proteger o Twitch, para proteger a conta da Microsoft de jogos. Por quê? Para que o cara tenha o comportamento seguro. Entendi. O telefone dele. Cara, seu WhatsApp está com duplo fator de autenticação? Não. Coloque, se alguém se roubar seu WhatsApp, qual o problema social que você vai ter familiar? Pô, nunca pensei nisso. E se o telefone tem backup? Como é que você trabalha com o banco? Você já habilitou lá com o controle da senha? Como é que você cuida da sua senha do banco? Então, o cara percebe valor, porque ele percebe que aquilo é valor para ele. E a gente estende o valor para a empresa também, entendeu? Então é uma coisa que deu muito certo, né? Foi uma coisa que eu testei há alguns anos e a gente deu muito certo. Por quê? Porque as pessoas começam a perguntar e começa a gerar essa troca. Não é que a gente quer encher o saco de ninguém, perturbar a vida das pessoas, mas a gente quer preservar a sua identidade. Eu achei bem interessante que enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, pô, a próxima pergunta que eu vou fazer para ele é se o tema cibersegurança é um tema de tecnologia ou um tema corporativo. Eu achei muito legal. Você foi além já, não é nem corporativo, é das pessoas que ele trabalha, né? É de todos nós. Muito legal, cara. É de todos nós. Então é isso, na verdade, é um tema do board, claro. da ETI, especialmente, porque no caso a gente vai operar. Mas, aquele negócio, no final, cara, se eu pego assim, boto no post-it e troco a cada 90 dias, o único trabalho que eu vou ter que ter é trocar o post-it a cada 90 dias. Infelizmente, recentemente, aí, acho que uns 4 meses, eu vacilei, tava andando na rua, levaram meu celular. Aí o pessoal falou, pô, já cancelou, já trocou a senha. Eu falei, galera, fica tranquilo, segue o jogo. Porque eu tinha tudo muito controlado. Eu tive pouca ou zero ação a ser feita. Só precisei dar um comandinho lá de desconectar, porque o cara levou eu usando. Mas em relação a banco, essas coisas, eu falei, pode ficar tranquilo, porque eu não estou exposto. Gostei muito desse ponto, viu? Parabéns aí pela sua visão, pela empresa, de levar isso além da questão dos muros corporativos, né? É da vida da pessoa. É um treinamento para a vida da pessoa, né, cara? Perfeito. Agora, vai em outro lugar, ele vai na igreja, vai no clube do futebol, vai até para outra empresa, família, leva... chega em casa, pega do marido, da esposa, dos filhos. Dar uma merda, o cara vai trabalhar como no outro dia? É isso. E, cara, eu falei, pô, e eu tenho muita gente jovem no time. Eu falei, cara, vocês cuidam da sua conta lá no Twitch? Quem é você no Discord? Pô, você tem os seus amigos, comunidade de jogar, gosta de jogar o CS, o LoL, não sei o quê. E se roubarem sua conta, começarem a zoar aí e tudo mais lá? E se passaram por você? Eu subi um servidor antes de ontem. Eu subi um servidor Linux antes de ontem. Eu tô olhando o sistema de journaling, né? Que fica mostrando o Zale lá. Mensagem do sistema.
Cara, tá tendo, a cada 2 segundos tem uma tentativa de conexão. SSH. Falei, caraca, mano, os caras não têm vergonha. Vamos pro próximo? Ó, a gente saiu esse tema tão importante, né? Que é o Employee Experience. A gente comentou, né? A nossa conversa, a gente tocou um pouquinho. Como que você vê a importância dessa questão da atuação dentro da tecnologia? A gente esperou o relacionamento com a turma do RH, essa questão, né? Você citou um pouco na parte do treinamento de cibersegurança. Como que você vê? Isso é um tema estratégico também? O RH tem um pessoal atuando junto com você para estar em loco ouvindo? Como que você abre a porta da tecnologia para esse tema do Employee Experience? Esse é bacana. Especialmente onde eu estou agora é um tema mais recente. A gente sempre teve um pacote completo de benefícios e tudo mais, mas de alguns anos para cá a gente trouxe uma atividade de inclusão muito grande. A gente sempre o grupo SADA tem uma atuação social muito grande, o time de vôlei é um exemplo, que tem uma escolinha de vôlei gigantesca, creche, etc. Mas voltando para dentro do employee mesmo, do funcionário que está conosco, a gente tem buscado trabalhar essa jornada. A gente não está preparado ainda para ter uma experiência digital completa, uma proximidade melhor, mas estamos começando a trabalhar com ferramentas para isso, para que essa experiência seja ampla, o trabalho, a vida. Por exemplo, a gente tem agora um aplicativo de atendimento psicológico, chama Wellness. E aí, com essa plataforma que está dando super certo, o cara tem uma oportunidade ali, sem custo nenhum, um benefício que a empresa dá, dele acionar, conversar com alguém, abrir uma frente. E aí pode nem que seja uma dúvida, um momento que ele precisa conversar sobre algo que ele está passando, ou ter um trabalho recorrente, sim, de precisar desenvolver um comportamento, um momento que ele está passando, que ele quer passar, acelerar, quer tratar aquele ponto ali também de melhoria. Então nós temos uma área de diversidade e inclusão para tratar temas específicos com relação a ele com ele mesmo, de relacionamento com as pessoas. Então a empresa tem uma preocupação muito grande. O que a gente está trabalhando agora é como é que a gente encapsula isso num conjunto de serviços, e estamos trabalhando muito na comunicação, muito. Pauta de comunicação semanal. Para quê? Para que as pessoas percebam todo esse leque de coisas, de serviços e opções que a empresa oferece, desde Gympass para academia, uma série de benefícios, mas a ideia no final é que a gente quer de fato trabalhar essa experiência. É um tema novo, relativamente novo, muito importante, que ganhou muita, tem crescido. Até no orçamento desse ano, falando financeiramente, a gente destacou isso e destacamos um conjunto de ações, reservamos um valor para a gente trabalhar cada vez melhor nisso. Muito algo que, assim, no grupo como um todo, a gente está buscando desenvolver cada vez mais. Temos um ambiente bom, somos great place to work, temos um reconhecimento muito bom, mas a gente acha que isso não é suficiente. Aquele desafio, a gente se desafia a fazer melhor. E a gente quer realmente trabalhar uma experiência de excelência para quem quer trabalhar conosco, para que as pessoas se sintam, primeiro, livres para serem quem elas são, com respeito, claro, né? Respeitando o colega, respeitando a cultura da empresa, respeitando o cliente, todos os stakeholders envolvidos, especialmente pessoas, são pessoas, né? Mas ao mesmo tempo também tendo capacidade de mostrar quem você é, ter a transparência necessária, para que a diversidade para a gente é um valor importante. Isso vem muito para a pessoa ter uma experiência de se sentir bem estando trabalhando no Grupo SADA. Muito legal. Pelo que você vem contando aí, provavelmente vocês vão legal que você já tem o Great Place to Work, mas tem esse mindset e aí parece que vocês querem virar uma referência boa aí nesse Exatamente, tema, né? É isso mesmo. Não sei, como são vários segmentos, de certa forma vocês vão evoluir cada vez mais. Levar positivamente vários exemplos aí, né? Muito legal. Vamos descobrir o que tem de o nosso game aí, o que se reserva pra gente aí. Saiu um tema aí, saúde física e mental no ambiente. Isso eu já dei spoiler, então, né? Acabei de dar um spoiler aqui do wellness, do trabalho, porque a gente entende exatamente que... E esse ambiente digital, né, que você falou, a empresa, o trabalho, a questão do trabalho da pessoa e o trabalho, né? Essa fronteira está ficando muito difícil, né? A dinâmica a nossa dinâmica de vida social hoje e a de trabalho, eu, pessoalmente, eu comento, né? Acho que ela não é desassociada, ela não vai perdurar, talvez, por muito tempo, porque as coisas estão fora estão muito rápidas, estão fora do dinâmica, né? O Brasil chegou, acho que
Quando eu comecei a ver esse tema, tinha 8% da população com desafios, sejam momentâneos ou contínuos, na questão de saúde mental. Esse tema, hoje em dia, é para cima de 30%. A gente recebeu um pessoal aqui que tem uma atuação nesse segmento. Cada vez mais é mais importante fazer isso. E acho que a empresa acaba sendo um meio. O que a gente colocou, coincidência, segunda-feira a gente tem uma reunião do board. O nosso RH trouxe que esse ano a gente vai dar um passo a mais. Nós, os líderes, todo mundo de coordenador para cima, que lidera algum time, vamos ter treinamentos até, porque a gente entende que não estamos preparados para saber receber, acolher, conversar. Fazer mesmo. É difícil, falando. Aí você fala, cara, quem formou em ciência da computação? E quem estudou ciência da computação, engenheiro, cara, meu amigo, a gente é bom de conta da calculadora, né? Mas e como é que eu percebo a pessoa? Como é que eu tenho uma conversa? Quando a pessoa vem conversar comigo, como é que eu recebo? Como é que eu me porto para ter um ouvido, entender pessoas como pessoas? Então eu falo, eu não estou preparado mesmo não. Ah, mano, mas você é diretor da empresa? Ok, tá tudo bem. Que bom, né, que eu tenho capacidade de aprender e vou talvez no final do ano ser melhor do que eu comecei esse ano, né? Estou progredindo até como pessoa, né? Não só como carreira, como pessoa, porque isso eu vou levar para minha vida, né? Nas minhas relações com meus amigos, eu posso ajudar um amigo que esteja precisando também, porque não só no trabalho, né? Porque a hora você é um aprendizado, né? Então a gente conversou que a gente vai trabalhar de levar para a liderança também como perceber melhor, como atuar, como ajudar as pessoas, como usar as estruturas organizacionais que a gente tem de psicólogos, e todas as plataformas até do próprio wellness, o Gympass, que a gente entende, quem faz atividade física recorrente tende a sofrer menos com esse estudo, são estudos que foram apresentados, né? Eles dizem isso, né? Não sou eu, né? Foi apresentado pelo time do RH. Então a gente é tão importante que o RH preparou nesse ano todo um conjunto, vão ser 4 ou 5 eventos, onde a gente vai ser preparado para como eu percebo melhor, como eu trato, sem invadir como é que eu vou dizer, o lado pessoal da pessoa, mas ter uma escuta ativa, ter um ambiente seguro para a pessoa poder trazer essa dificuldade que ela tá passando, né? Que pode ser decorrente do trabalho. Infelizmente, caso aconteça, para a gente temos canal de denúncia, para uma assédio moral, alguma coisa, temos uma série de canais, todos isentos, transparentes, até por empresas terceiras, né? Hoje ninguém da empresa trata, é uma empresa que trata e depois vai para a nossa área de compliance e auditoria para ter as devidas tratativas. E aí já caberia, tem inclusive nosso portal, nós falamos muito sobre isso, é um tema muito importante para a gente. E ao mesmo tempo, e às vezes até no dia a dia mesmo, uma situação de trabalho, alguma coisa ali, um momento, uma perda de um parente, alguma situação que a pessoa não está bem, e ela quer trabalhar para que a gente possa ajudar a pessoa a passar por aquilo, a conseguir se preparar para voltar ao seu ritmo de vida, a sua atividade como um todo. Então, pessoas é um tema muito estratégico na organização. Para mim também, e aí eu vou pedir mais um minutinho para falar, e para mim também, eu acho porque até familiar, minha mãe também era uma pessoa que tinha uma escuta muito boa. Eu gosto muito de conversar, de estar com amigos, entendeu? E para minha equipe, eu gosto de transmitir muito essa troca, né? Porque às vezes você fica nessa posição, pô, você é o diretor, tô numa reunião, fala alguma coisa e fala, pessoal, não fica naquele voto de Minerva, não, o Manuel falou, todo mundo só escreveu e encerrou a reunião, porque eu falei, não, estamos aqui para trocar. Tem coisas que tem uma estratégia, então a definição a gente vai seguir, a gente precisa chegar aqui. A empresa direcionou, ou a minha estratégia atingir esse ponto. Agora o caminho, vamos debater, vamos trocar, vamos somar as nossas experiências. Porque esse coletivo gera muito valor. Então a gente ter a troca, trabalhar com pessoas inteligentes, que também, como eu, tem uma bagagem interessante de TI, e a gente somar o nosso conhecimento sempre é muito bom. Numa conversa a gente sempre sai melhor nessa troca. Show. Então é um tema muito bacana, obrigado pela pergunta. Vamos descobrir mais 2 temas? Deixa eu só voltar rapidinho. Searchar, né? Arquitetura corporativa e tecnológica. A gente, em algum momento, você comentou, bem brevemente, da importância, né, por exemplo, da arquitetura do sistema. Você falou um pouco também da cargo, coordenação. Você falou, pô, eu tenho uma TI meio dividida. Quando você estrutura, faz seus planejamentos e você começa a entender a estratégia da empresa, qual
quão maleável, quão importante é essa questão da arquitetura corporativa e de você materializar isso no mundo da tecnologia? Isso traz benefícios para a empresa? Assim, isso é importante para a gente ter previsibilidade, porque tem uma questão que, de resultado, de orçamento, a empresa busca também ter uma gestão, né? Ter uma responsabilidade financeira até do ESG, né? Você tem o social, o ambiental e o corporativo. O resultado corporativo é algo importante para a perenidade dos negócios, né? Então, beleza, eu vou fazer um projeto. E como é que ele vai ser amanhã, no ano que vem? Como é que eu cresço? Eu tenho um negócio, como é que esse negócio se integra? Eu falei, eu tenho uma solução que vai atender. Ok, mas eu preciso entender toda a parte de identidade, né? Eu tenho vários usuários que trabalham com ferramentas diversas, com N soluções. Então, eu preciso ser uma arquitetura pronta para receber isso. A gente está evoluindo até, então não posso citar aqui ainda, mas a gente está até evoluindo algumas ferramentas que a gente tem para ter alguns barramentos de serviço para que eu permita a conexão de várias frentes. Eu acredito, algo até o Gartner já fala há algum tempo, onde sistemas como RP, até o nosso sistema de transporte, que é um código próprio, é um sistema próprio, eu estou trabalhando com a minha equipe, até um tema dessa manhã, eu conversei com eles hoje e vou conversar amanhã de manhã novamente com o meu time, aqui em São Bernardo do Campo, que eu falei, turma, a gente vai terminar com esse sistema, em algum momento ele vai virar quase que um barramento, onde ele vai ter os cadastros, as regras de negócio, as tabelas de preços, impostos. Mas a interface, cara, a interface pode ser, às vezes eu vou usar um formulário do sistema, às vezes eu vou usar um serviço, uma aplicação web, ou um parceiro meu vai ter um sistema dele que dispara o nosso, não tem nenhum problema. Então, você ter uma arquitetura robusta. Mas esse é um pensamento importante, né? Ter esse pensamento, porque às vezes não é comum, né? Você pode pegar um cenário que não é assim. O pessoal está começando hoje numa empresa e fala, putz... E não está pronto, não. Não, mas acho que normalmente não está pronto, né? Isso mesmo. É uma mudança. E é isso. E a gente vai fazer, vai estar pronto semana que vem? Não, é uma coisa que talvez leve 2 a 3 anos. Mas a gente já tem essa intenção. E aí daqui para frente tudo é construído com essa visão. E essa visão, esse design principle aí é um importante até para poder qualificar melhor, né? Isso. O que vai primeiro, o que não Perfeito. vai. Não dá para você fazer uma mudança de arquitetura para um modelo de engajamento, vamos dizer assim, para tudo do nada, né? Vai ser os zeros a mais aí, né? Então essa. E não tem braço mesmo, não. A verdade é essa. É muito difícil fazer. Essa priorização, ou seja, você imagina essa arquitetura também crescendo, interativa, incremental, assim, é uma evolução. É isso. Então, o que acontece? A gente tem uma intenção, a estratégia é essa. Então, por exemplo, os novos projetos, todos já entram com esse como requisito. O sistema tem que permitir uma conexão externa, uma autenticação segura. Então, a gente já entende que o sistema, além das funcionalidades, ele tem que prever essa conexão externa, para que a gente possa, em algum momento, interagir ele até com IA, com RPA, com robôs, onde eu consiga ter interações humanas, interações máquinas com máquinas, eu consiga ter mais produtividade com aquela solução, mantendo o quê? A regra de negócio. Ele é quase que um cofre, um repositório, né? Alguma coisa que sustenta cadastro, regras de negócio, e eu posso ter várias formas de interagir com aquilo. Na época que eu estava na IBM, eu lembro que a gente teve uma apresentação do pessoal de arquitetura, eu não lembro se foi alguém da IBM ou Gartner, ou se era um livro de referência de arquitetura, achei muito interessante. Ele falava assim que era o System of Records, que é exatamente o que você falou. Cara, esse aqui ninguém mexe, fica lá no cantinho, tá lá no data center e tal, aonde pouca gente toca. E tem que ter uma camada aí, eles falavam que era o engagement. Isso. Que aqui, a gente transforma o dado, deixa tudo quieto. A outra prioridade, outra governança, outra segurança, e tinha um mais ainda que é o que eventualmente vai estar lá no celular do cara já. Você já leva, você considera o device como parte da tua arquitetura. Às vezes você leva o database para lá. Você comentou, né? Pô, às vezes a gente está numa fazenda, não tem nem conexão. Legal. Como que o cara opera o sistema lá? Por exemplo, você precisa considerar isso. Na patrulha de transporte, eu posso comentar, porque é uma solução bem antiga. A gente desenvolveu, a primeira versão foi em 2009, aquele Nokia 2270, aquele de flip, programando em Java Micro Edition. É o que usava para programar aquele joguinho da cobrinha. Era o quê? No sistema para ter entrega. Né? E aí você pega, até hoje, o aplicativo que está no smartphone do motorista, tem um pequeno banco de dados com as entregas que ele vai fazer. Se ficar off, tá rolando. Não, fica off. Não é se, né? Ao ficar. É ao ficar, é isso mesmo. Caramba, consegui pra trás. Mas é isso, é o que você falou. A gente entende com a premissa assim. É o offline first, né? É isso, offline first. Não, eu usei essa frase, eu falei, cara, pense que o sistema é offline.
desenvolve ele, bota no modo avião e trabalha. E depois tira no modo avião e deixa ele resolver. Por quê? Ele trabalha no local. Inclusive, quando eu estou fazendo uma entrega, digo, se teve uma ocorrência, não entreguei por isso. Se eu entreguei, pega a assinatura, assina aqui na tela, o cara assina com o dedo ali na tela. Todo esse trabalho ele trabalha numa base local. E tem um serviço rodando no telefone que sincroniza com a parte do back que está rodando lá numa nuvem, etc., para receber aquele dado. Por quê? Porque o motorista não pode esperar. O cara tem que... O papel dele é entregar. Então ele tem que entregar. Cara, se não acabar a bateria, se acabar a bateria, milagre ainda não dá para fazer, né? Mas com bateria, o telefone na mão, ele vai entregando. Se tem sinal, não tem sinal, não precisa nem olhar. Se tá lá com a bolinha, com sinal fraco, bom, ruim, ele vai, depois joga o telefone no bolso, só não pode dar dirigindo, né? Bota aqui no console, deixa no banco do carona, vai. Aí aquele sistema vai, ele vai tentando. Achou a rede, pronto, sincroniza. Vai. E é isso mesmo. Vamos mais um só? Vamos lá. Descobrir um último aí. Bacana. Vamos ver se vai sair por aqui, ó. Ó, tecnologias emergentes. A gente acho que tá indo no nosso papo, tá indo num caminho legal. Pô, cada vez mais tem coisa nova, né? Você tem a gente passou a época do IoT, a gente passou a época do realidade aumentada, aí vem questões, né, de cloud computing, offline first, né, vai o tempo. Sim. E aí vem todos esses itens. Como que você faz um balanço? Como que você, junto com a sua governança, né, e todos os especialistas, como que você enxerga que tem que fazer esse balanço entre adoção, teste, hipótese, ser um early adopter, incorporar uma tecnologia? Como que é essa dinâmica aí para manter a continuidade do negócio sem não correr tanto risco? Eu acho que é super bacana, é um tema que eu gosto, e fala assim, tem uma posição que às vezes até não é a posição mais comum, entendeu? Mas eu acho que é uma posição assim, que eu acho que é para que eu estou fazendo aquilo. Na verdade, se eu pensar na maioria das tecnologias, são ferramentas. Eu estou falando de martelo, chave de fenda, uma furadeira. E agora, o que é que eu vou fazer? Ela não é o fim, ela é o meio, né? É uma forma de entregar alguma coisa. Então, primeiro eu tenho que entender o valor. O que é que o valor está gerando? Eu estou conseguindo, de fato, automatizar, gerar mais produtividade e tudo mais. Por exemplo, nós temos alguns projetos com visão computacional. Por quê? Vai agregar uma série de valores. Por exemplo, temos um parceiro de tecnologia... Tem um AI, tem. Vocês identificaram por quê? Por exemplo, segurança. A gente tem uma questão de segurança nas rodovias. A gente quer aumentar o nível de segurança, reduzir acidentes, evitar a fadiga do motorista. Então, nós trabalhamos com o nosso parceiro para criar um copiloto digital. Em vez de botar um copiloto como o carro de rally, tem um cara aqui do lado, né, que vai falando o caminho à frente, a gente tem um sistema com N câmeras. Tem câmera dentro, câmera no motorista, câmera para frente, nas laterais do caminhão. Cara. Tudo isso tem uma solução que roda dentro, com inteligência artificial, visão computação, que ele vai reconhecendo tudo que conhece. Acelerômetro, uma série de dispositivos, para ele entender a condição de direção. Para quê? Para garantir o quê? Eu não quero ter acidente. Então... Aí que eu falo, tem visão computacional, tem machine learning, deep learning. Aí é um lugar legal para explorar. Isso tá tudo ali embarcado. Mas o propósito é o quê? É que o cara saia numa viagem, faça a entrega, leve os carros e volte para a família dele. E no pior cenário, entendeu? É igual o cara da Fórmula 1, né? Às vezes o cara recebe um áudio assim, please stop your engine. É isso mesmo. Aí o cara fala, por quê, cara? É porque se você der mais 2 voltas, vai estourar, vai dar uma merda. E então, acontece, vai lá e para. E alguma questão que tem, cara, que a gente percebe fadiga, sonolência, distração, a gente já tem um comando, eu não bloqueio, porque não existe aquele bloqueio do caminhão parar, não, isso não porque isso é inseguro. Acho, né? Mas eu posso dar um comando que ele anda até 20 km por hora para o cara poder encostar já tem essa eu dou um comando, a gente fala algumas vezes, a gente alerta. Se não vou e não está seguro, a gente dá um comando para que ele encoste o caminhão, saia para ir num posto, num lugar seguro e descanse. E ele só consegue retomar a direção depois que ele ligar na base, conversar com a base, a gente conversar, entender que aquilo está resolvido para seguir. Claro, é uma situação extrema. Eu estou dizendo que, se necessário for, isso é possível para preservar a vida dele e de terceiros. Não, imagina, uma rodovia é um ambiente colaborativo. Sim, imagina um acidente evitado.
Qual que é o valor? Coisa que não vale isso daí, cara. São vidas, né? É uma pessoa que está voltando para casa. A gente tem esse compromisso, né? A gente tem um projeto com a DSS de fazer o que, cara? A gente quer que as pessoas venham trabalhar, gerem valor para elas, gerem valor para a organização e voltem para suas famílias. Como eu quero. Eu estou aqui trabalhando, super bacana no final, mas minha esposa, tá, por coincidência, está até aqui em São Paulo comigo, a gente tem um compromisso agora à noite. Meu filho também está em casa, eu quero no final de semana voltar, tá com ele. E isso, para estar até bem, para na próxima semana estar trabalhando de novo e assim por diante. Eu não sei se aqui no Brasil é assim. Não tenho conhecimento de algo parecido, mas eu estava vendo, por acaso, um canal do YouTube chama Upflip. Ele entrevistou mais de 250 startups, assim, bem legal. E aí ele estava entrevistando um cara de startup que era limpar calha, instalação e limpeza de calha de chuva, né? Aí ele falou assim, poxa, aí o cara falou assim, eu estou investindo nisso porque antes eu pagava um adicional de $3 a hora por uma questão tal, e aí eu dava o treinamento, fazia tudo, a pessoa acabou não seguindo, caiu, machucou, quebrou os tornozelos. A partir dali, eu pago R$7,50 agora. Então, o próprio governo, por ativação de um seguro-saúde ou algum tipo de proteção ali do trabalhador, começou, ele tem que contribuir mais, porque eu não sei se é assim. Existe que é o FAT, né? É o fator de acidente de trabalho, que é um multiplicador. Isso existe aqui no Brasil. Existe. Se você tem empresas que você causa muitos danos aos funcionários, para a imagem, né? Você ainda tem uma penalidade, que você aumenta o imposto que você trabalha, que é o imposto colado sobre a folha, e você aumenta esse percentual, que ele pode ser de 0,5, você reduz, você paga meio imposto, imagine, ou até, por favor, me permita que se eu não me engano, acho que é 2 vezes, até 2x. Eu posso dizer de 0,5x a 2x. Eu posso pagar metade do imposto ou o dobro do imposto. Ou o dobro ou o triplo. Agora também me permita que de cabeça. Mas fora a questão óbvia do valor da empresa, dos valores, né, valores, tudo. De cuidar da pessoa. Você não tem uma penalization. O governo também entende por quê? Porque as contas às vezes caem no INSS, né? Sim. Uma aposentadoria precoce. Imagina, por exemplo, coisa assim. Cada vez mais você vê o pessoal fazendo investimento em empresas que têm alinhamento com valores e com princípios que a pessoa acredita. Aí imagina, daqui a pouco sai um selo, tem uma referência, ó, sou Great Place to Work, eu tenho, meu FAT é meio. Isso. Ou tal. Olha que legal, né? É isso. E depois, e também tem a oportunidade de melhorar controles, melhorar a produtividade. Então, assim, eu acho que as ferramentas têm que estar para nos ajudar mesmo. Mas, de novo, para quê? O why, né? Para quê? O why, exatamente. Para que você está fazendo aquilo? Por quê? Qual o benefício que você quer trazer? Especialmente em empresas que não são de tecnologia, né? O produto não é a tecnologia. Então, o produto é um serviço a um cliente, alguma coisa. E a ideia é essa, como é que a gente garante um nível de serviço melhor, garante mais produtividade, garante mais segurança, uma série de fatores. Então, acho que eu só quis trazer um exemplo aqui real de algo que a gente já está investindo nesse sentido. Coisas modernas, tal, tem um labzinho ali que está trabalhando bastante nessa para a gente trabalhar nisso, para gerar mais segurança, mais produtividade, e aí sim, e aplicar a tecnologia quando necessário, sim, para poder gerar esse diferencial para o nosso cliente, para nossos colaboradores também, gerar valor para todos. Mas, chegando ao final aí do nosso bate-papo, espero que seja o primeiro de alguns. E aí, conta um pouquinho para mim, galera que quiser te encontrar nas redes sociais, ou eventualmente até um parceiro, alguém que gosta do papo e quer conhecer um pouquinho mais de você. Pessoal que quer trabalhar na Sada, como é que pode entrar em contato? Dá uma dica aí para quem quer curtir esse momento aí com vocês. Aí. Cara, comigo o canal mais fácil é o próprio LinkedIn. Meu LinkedIn é fácil, é Manuel Landeiro. Meu nome e sobrenome, Manuel com U, Manuel Landeiro. Então, quando a gente divulgar aqui, pode colocar, não tem nenhum problema não. E a Sada também trabalha muito ativamente no LinkedIn. Todas as nossas vagas, a gente tem algumas plataformas, né? Mas a principal é o próprio LinkedIn, a gente anuncia. Tem muitos seguidores lá, né? Isso. Acho que quase 150 mil seguidores. Então, assim, acho que é bacana para conhecer. É uma empresa muito dinâmica, é uma empresa brasileira, capital brasileiro, com operação aqui no Cone Sul. Então, estamos ampliando também, tem novidades, segue lá que vão ter novidades muito bacanas em breve. Também aí, não posso dar spoiler ainda, mas a gente tem boas notícias, vai ser um ano com muito boas notícias, a gente está planejando muito boas notícias para esse ano. Temos um time de vôlei multicampeão. Isso é muito curioso. Temos o maior jornal de Minas Gerais, temos um dos maiores portais de notícias do Brasil, que é o Portal Tempo.
temos distribuidoras de veículos leve e pesados, temos uma distribuidora de combustível que cresceu muito nesse último ano, tem se desenvolvido bastante. Temos a parte de produção agrícola, produção de etanol, baseada em cana-de-açúcar. Estamos buscando uma outra alternativa também. Produção de eucalipto para reflorestamento. Tem uma área interessante de reflorestamento com eucalipto. É um grupo muito, muito interessante. É um grupo empreendedor, Esse muito empreendedor. Muito empreendedor. Somos os líderes na parte de transporte de veículos 0 km, com uma operação fundamental no Brasil inteiro. Cuidamos do estoque da maioria dos nossos clientes, né? Somos operador logístico de grandes marcas aqui no Brasil, onde o carro fica sob nosso cuidado até chegar ao consumidor final. Então, o Grupo Sada tem um destaque muito grande. É uma empresa que se desafia sempre a fazer melhor, a evoluir, a estar atenta. A gente pode conversar, é uma empresa que gosta da diversidade, busca pessoas que querem contribuir, querem construir. Não tem pergunta que não pode ser feita. O que a gente quer é pessoas mesmo engajadas, que querem se desafiar a fazer melhor, querem usar aquilo tudo que aprendeu na faculdade, na vida, experiências anteriores, para agregar valor. Então segue a gente, as vagas todas estão lá. Acho que é uma forma fácil, né? Porque em vez de trazer várias ferramentas, a gente centraliza ali, é um canal de comunicação, além do próprio Instagram. Também temos um canal, Grupo Sada no Instagram, e aí o meu também é Manuel Landeiro. O meu não é aberto, temos uma decisão aí para tomar, se abre ou não abre, ainda é pessoal. O Instagram meu é familiar, ainda uso mais como um canal de comunicação com a minha família, até porque eu sou baiano e moro em Minas, né? Então a forma de eu poder ali acompanhar a família, ali fora dos grupos do WhatsApp. Mas o Grupo Sada tem uma atuação no Instagram bem interessante, a gente também coloca tudo que a gente faz lá, é um meio de comunicação, respondemos, temos uma área de comunicação que troca informações com as pessoas via Instagram, o LinkedIn também, o LinkedIn é bacana que a gente posta a vaga lá e já tem um próprio link para a pessoa ir se inscrever e compartilhar com a gente a sua experiência profissional. E é um prazer. A gente tem, de fato, buscando pessoas que querem assumir o protagonismo da sua carreira e colaborar conosco para que a gente se desenvolva cada vez mais. Eu conheci a empresa por momentos assim de vida. Né? Fiquei muito feliz do que você contou um pouco mais. É legal ver uma empresa nacional prosperar dessa forma, de forma tão ampla em várias vertentes, né? E de fato é um grupo, né? É um grupo. Isso materializa o porquê do grupo. Perfeito. Muito obrigadão, viu? Nada. Queria te Obrigado agradecer. Você. Acho que muito legal te receber. Muito uma história mesmo. do mundo da tecnologia, né? Uma temática tão importante, trazendo um pouquinho da sua história pessoal. É muito legal também ver o ponto de vista, né? Alguns temas. Pô, tinha mais uns 10 temas aí, quem sabe a gente vê no próximo. Longe. E brigadão aí, queria também aí agradecer ao Grupo Sada por liberar esses momentos, essa visita aqui pra gente. E que seja um momento de bons frutos. E que se alguém de casa lá acompanhar, gostar de alguma coisa e puder tocar de alguma forma uma dica, né? Se registrar no site do grupo e tal, vai ser ótima, missão cumprida. É um prazer. Eu também estou à disposição, manda mensagem por lá, a gente vai se falando. Valeu. Muito obrigado, prazer, parabéns. Obrigado. Valeu. Galera, terminamos aqui o bate-papo com o Manuel. Sensacional a conversa, muitas dicas de competências, atitudes, uma história dele do mundo da tecnologia com dicas em relação à evolução aí de carreira e uma sacada muito grande aí na atuação da questão de comunicação, de como colocar a tecnologia como um diferencial em transformação dos negócios, muito mais que tecnologia por tecnologia. Bem, valeu, brigadão aí por nos acompanhar, até a próxima. Tchau, tchau.